Bom, se antes da pandemia do coronavírus já éramos cobrados, né, para sermos bons no mercado de trabalho, no que a gente faz, como que fica essa relação agora diante de tantas novidades e mudanças, hein? Como ser criativo, né, com toda essa modificação de mundo? Para falar sobre este assunto, quem está aqui comigo é a Gislaine Carvalho. Ela é mestra em análise de comportamento e consultora organizacional. E a Ana Priscila Cristiano, psicóloga e doutora em educação. As duas são professoras da PUC e vai bater este papo legal e importante sobre este momento. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Maica. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Me diz uma coisa, gente. Como que a gente pode estar buscando essa criatividade diante de tantas incertezas? E a gente é tão cobrado no mercado de trabalho, né? Eu acho que as pessoas estão confusas. Como que fica essa relação neste momento? Bom, eu acho que primeiro, né, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a criatividade, né? No senso comum, a gente identifica a criatividade como aquela capacidade de estar fazendo algo novo, né? Nós somos sujeitos criativos desde muito pequenos, né? Então nós não nos atentamos aos detalhes da criança quando ela está sendo criativa. Às vezes a gente até dá uma boicotada, né? E a gente nem imagina que aquilo ali é uma criatividade sendo aguçada, né? Exatamente. E ela vai construindo essa criatividade ao longo dos anos, né? Então, nos pequenos detalhes, numa brincadeira, num jogo, numa atividade em casa, a criança está sempre criando algo, né? E isso vai ao longo da nossa vida, chegando até a nossa vida adulta. E aí, então, a necessidade de entendermos o nosso processo criativo no ambiente de trabalho. Porque é muito necessário essa tal da criatividade. Como faz a diferença para a gente se destacar, para a gente se sobressair perante dos nossos trabalhos, né? Completamente. Se ao longo da nossa vida nós precisamos da criatividade para explorar o mundo e a criança aprender e apresentar isso nos mais diversos contextos, na adultez a gente observa que isso é extremamente importante. Por quê? Um dos ambientes mais esperados que a criatividade aconteça é no ambiente organizacional. Por quê? A principal característica da criatividade é a variabilidade comportamental. Então a gente pode falar de comportamento criativo e não como a criatividade como algo interno que alguns têm e outros não têm. Então, se nós desenvolvemos ao longo da vida, sim, é possível aprender. E a gente aprende nos mais diferentes contextos, né? Então, sim, o contexto organizacional é um local em que a gente tem muita possibilidade, probabilidade aí de aprender a criatividade. Esse contexto organizacional, tô travando a língua, né? Como é difícil. Organizacional. Isso. Aprendi. Minha fono vai ajudar. Como que a gente consegue criar? Como que esse espaço ele é feito para que surja essa criatividade, então? Ok, eu trouxe duas dicas aqui para nós, né? Se a principal característica da criatividade é a variabilidade comportamental, e nós construímos isso ao longo da vida, o ambiente exerce um papel fundamental no desenvolvimento da criatividade. Então, como que nós podemos fazer isso no contexto organizacional? A organização precisa promover condições para que as pessoas variem os seus comportamentos. O comportamento criativo, ele não é aquela resposta final a uma situação-problema. É o processo pelo qual eu vou variando e em um determinado momento um certo padrão que tem mais sucesso para a resolução de um determinado problema, esse padrão é selecionado, né? Então essa é uma das formas. A segunda forma que eu trouxe é a seguinte: nós não exercemos a criatividade ou o comportamento criativo só diante de uma situação problema. Pela simples manipulação do ambiente no nosso dia a dia, a gente pode observar isso. Por exemplo, uma criança, ela tem um balde, de repente ela está brincando com esse balde e uma bola do lado. E aí, acidentalmente, ela coloca a bola em cima daquele balde e ela começa a se comportar em função de um sorvete. Ela tá apresentando um comportamento criativo. Por quê? Aquilo não é um sorvete. Mas ela está se comportando em relação àquilo como se fosse. Então, no ambiente de trabalho, no nosso tempo ocioso, muitas vezes, né, que muitas organizações não valorizem, mas é extremamente importante valorizar. Eu imagino. Podem surgir a seleção de alguns padrões ditos criativos. Então, não é somente diante da situação problema, mas também no momento ocioso. Já ouviram falar de ócio criativo? Sim, é exatamente como, isso. Né? É bem isso mesmo, né? Onde a gente tá ali parada, né? Exato. E parece que a criatividade surge, né? Exato. Só que o ambiente tem um fator, assim, essencial para o aparecimento desse comportamento. Então, a gente pode favorecer com que isso aconteça. Tem uma pergunta exatamente sobre isso que acabou de chegar através dos nossos telespectadores. Ó, o
Sebastian, da Bela Suíça. O local onde eu trabalho, as paredes são todas brancas, não tem nada colorido, só trabalho, cobrança. De onde tira a criatividade? Sebastian, diferente se o ambiente, estamos falando aqui, né, que é necessário ter um ambiente que estimule a criatividade. Isso está nas cores, está na questão dos móveis, disposição, um verdinho. Como que fica essa hora? Eu acho que está em todos esses lugares, né? Não só no ambiente físico. O ambiente é tudo aquilo a que nós respondemos. Então, por exemplo, um processo organizacional pode ser ambiente para mim, um colega de trabalho, uma pergunta, uma conversa no cafezinho. O cafezinho não é só um cafezinho. Não, o cafezinho eu acho que estimula muito, né? Onde a gente consegue... Eu percebo isso quando a gente aqui com a Alexa, né? A gente buscando produzir o programa, trazer pautas interessantes e que a gente possa, né? Com relevância, com informação para os nossos telespectadores. E é naquele momento onde a gente está mais solta, mais não se cobrando tanto, que a criatividade vem. Exato. E aí que está o desafio de ser criativo na pandemia, né? As relações interpessoais tão importantes que caracterizam nós sermos humanos foi cortado, né? Em virtude da pandemia e da reclusão social. Mas aí para ajudar nosso amigo aqui, o Sebastian, a gente pode falar para ele que um ambiente deve dar uma estruturada ali para ele conseguir ter criatividade, coitado. Com certeza. Só cobrança. Com certeza. Ele pode manipular o seu ambiente de trabalho. Então, assim, ele está dizendo que no trabalho é assim, né? As paredes todas brancas e tudo mais. Ele pode tentar criar algumas alternativas de processo de trabalho, de conversa com colegas, daquela reuniãozinha, um pit stop, assim, no início, né? Um certo brainstorming no início do trabalho. Tudo isso favorece o aparecimento do comportamento criativo. Jogar um videogame, fazer alguma coisa mais solta, mais despojada, será que ajuda? Sim, ajuda. Importante. Né? É uma coisa que nós estamos tendo que lidar agora, né? Nesse momento em que estamos trabalhando em casa, estamos com crianças em casa, né? E estamos tendo que reinventar as nossas práticas de trabalho, né? Então, nunca a nossa capacidade de ser criativo foi tão exigida. Né? E até porque dentro de casa, né, tanta coisa, né, filhos, quem tem filhos, o esposo, casa, a cobrança, já existe aquela cobrança diária da rotina de uma casa e aí você tem que levar o trabalho, tá dentro, aí confunde tudo, a pessoa fica perdidinha, não sabe por onde começar. Sim, é verdade. E por isso que nós temos conversado bastante, né, com os nossos alunos, por exemplo, né, somos professoras da PUC, do campus de Londrina, e temos conversado bastante com os nossos alunos para que eles possam estar reorganizando a sua rotina, né, e aí se reinventando de forma criativa em meio a tudo isso, para que eles possam estar desenvolvendo novas habilidades, que eles possam estar aprendendo coisas novas. Então, é uma situação que exige, né, muita criatividade. Como que vocês enxergam, né, esse novo desafio desse novo profissional que está prestes a entrar nesse novo mercado de trabalho, que já existia essa exigência, né? E agora, com certeza, vai ter uma modificação, mais uma exigência a mais. Como que vocês enxergam isso como educadoras? Eu acho que toda geração tem os seus desafios, né? Então, se nós formos avaliar assim... nossos pais, nossos avós, a criatividade, eu achei interessante que você colocou, né, de certa forma serem podados. Como exige muita variabilidade, às vezes a variabilidade comportamental, ela tem um quesinho de inadequação, sabe? A criança quando tá falando muito, e como a criatividade depende muito do contexto, por exemplo, uma criança estar, sei lá, na escola, fazendo determinadas coisas é valorizado, mas vamos pensar que ela tá fazendo aquelas coisas num outro ambiente, como por exemplo a igreja, um lugar que eu preciso ficar quietinho, né? Então, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, a criatividade nesse sentido da variabilidade era muito podada. Hoje em dia, eu acho que existe um outro tipo de desafio, como, por exemplo, a imediaticidade. Muito então, rápido, né? A criatividade ela é um processo. E quanto mais complexa é a situação, problema que eu estou lidando, talvez mais longo e mais complexo é esse processo comportamental que eu preciso apresentar. E como assim, o avanço tecnológico, né, nos trouxe muitos benefícios, mas eu vejo que um dos principais efeitos é a imediaticidade. Então, assim, se a internet não está funcionando, eu já tô pirada. Já fica nervosa. Se a minha caneta parou de funcionar, meu Deus.
Então é um baita de um desafio. Eu acredito que essa questão é o que está pegando pro pessoal hoje, sabe? Pular fases do processo. Eu sempre falo para os estudantes, não negligenciem nenhum passinho. Não tenta dar aquele passo maior de uma vez, sabe? Vai passinho por passinho, porque quando você dominar o processo, se o contexto muda, você muda com o contexto. Porque o contexto exerce um papel fundamental. É um desafio e tanto pela frente, né? Muito. É um desafio e tanto. Muito. Professoras, muito obrigadas, viu, pela participação de vocês, Imagina, pelas declarações aqui, ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essa importância da criatividade, não ficar se podando, né, se sabotando. Deixa a criatividade fluir, deixa a criatividade, Tenha paciência, né? Tenha ao longo do processo, né? né? Acho que paciência pode ser uma dica-chave pra gente fechar. Sim. Sim. Paciência sempre, Muita né? paciência. Porque o momento pede mais do que nunca, né? E ser criativo e produtivo em época de pandemia, paciência é essencial, talvez, para sua qualidade de vida nesse momento, Tá para sua saúde certo. mental. Fechou, ó. Fechando com chave de ouro essa dica de ouro aí pra você também, telespectador aqui do Vitrine Revista, tá bom? E todo